o quanto uma história curta pode nos impactar. Acredite ou não, algumas das mais importantes histórias da ficção científica surgiram em poucas palavras. Em alguns minutos podemos fazer incríveis viagens para outras galáxias. Com isso em mente, temos os curtas da OAT Studios, mas hoje vamos conhecer especificamente Haka, uma história curta, mas que tem muito a nos contar. Haka e Base são os dois mais interessantes curtas da coleção da OATS e os que mais têm a dizer mesmo com o seu tempo limitado. Há outras histórias como Visualmente Interessantes Igote e Adam, mas acredito que Haka é com certeza o grande destaque de toda a coletânea, o mais emblemático e o que mais me fez pensar sobre a sua construção de mundo. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e vamos conhecer mais sobre a terrível espécie de alienígenas que dominou o planeta. Mas mais importante, o que está por trás dessa invasão? Quais são os verdadeiros segredos de Haka? A OATS Studios é um dos mais expressivos exemplos de um fenômeno que acontece no YouTube há alguns anos. Curtas de ficção científica na plataforma são comuns e muitas vezes geniais. Curtas assim ganhariam muito mais força no mainstream anos depois. A OATS conseguiu capturar a curiosidade de muitos justamente com o seu Haka. A história não é necessariamente pensada como um curta-metragem, mas é. Deixa eu explicar. Haka não foi pensado como uma estrutura de uma história, com um começo, um meio e um fim. A ideia da OATS Studios em todos os seus curtas é basicamente apresentar um conceito, tecnicamente criando um trailer de alto orçamento para tentar atrair investidores para transformar essas ideias em longas. É por isso que ela e algumas outras histórias parecem não ter nenhuma conclusão, é porque elas são basicamente trailers mais bem elaborados. O ponto é que Haka se destaca mesmo com essa grande falta de conclusão. Na verdade, talvez ele até se beneficia com isso. É uma daquelas ocasiões em que a falta de respostas dá mais longevidade para uma ideia. Haka conta a história de uma invasão alienígena, mas começamos a vê-la não do começo, e sim quando os humanos e o planeta já foram subjugados por uma espécie chamada de Clone, répteis humanoides que possuem tecnologia de ferro fluido em suas naves, armaduras e armas. O ferro fluido também é usado para construir as torres, que aos poucos terraformam o planeta, tornando o ar tóxico para nós e respirável para os aliens. They set fire to our forests. It's already hard to breathe. Impossible to breathe if you are close to the stacks. Os Clones são extremamente brutais, matando bilhões e fazendo experimentos terríveis na humanidade. Os poucos que sobraram formaram uma resistência que tenta enfrentar os alienígenas que têm uma tecnologia muito superior. O problema é que além de toda essa tecnologia, os Clones também possuem poderes psíquicos, podendo facilmente vencer os humanos e até mesmo hipnotizá-los. They hack into our psyche, into our minds, paralyzing us. Tal como outras obras do diretor Neil Blomkamp, Haka também é cheio de referências ao que ele é fã. Haka tem elementos visuais de Alien e Predador para os seus ETs e o Exterminador do Futuro em várias cenas. É uma história feita visualmente e tematicamente para os fãs de ficção científica, mas existe algo a mais na estética do curta que torna tudo isso ainda mais assustador. A invasão que vemos em Haka aproveita do mesmo estilo que Distrito 9 e outros filmes de Blomkamp como Elysium, o que acaba tornando essa invasão um pouco realista demais, talvez assustadora demais. Ela é um pouco diferente de outras invasões por partir de um ponto de vista que nem sempre é explorado em produções mainstream. A tendência das invasões alienígenas é sempre mostrar o ponto de vista de civilizações ocidentais sendo invadidas, muitas vezes com ares de patriotismo norte-americano. Já Haka se distancia disso usando como inspiração para os seus aliens a invasão do Iraque e a guerra no Oriente Médio, relacionando os alienígenas a imagens bem comuns dos últimos 20 anos. Com uma visão sul-africana, o diretor sempre traz diferentes maneiras de olhar cenários que já estamos acostumados a ver no gênero. Acho que isso realmente ajuda a fazer Haka impactar tanto. É algo que as nossas gerações viram em primeira mão, ajudando a entendermos o terror que muitas pessoas realmente viveram. Trazer esse contexto social e político junto de um ponto de vista que não estamos acostumados a ver, fez de Haka uma obra muito mais impactante do que muitas outras invasões de alienígena que vemos no cinema. Os aliens de Haka são extremamente brutais, até se compararmos eles com os humanos. Mas por que tanto ódio? Por que tanta agressividade? Eu acho que eu tenho uma resposta. Um dos principais segredos de Haka é que os Clone, os répteis que estamos vendo, não são os verdadeiros antagonistas. Haka cria um universo muito interessante, mas que estamos vendo apenas a sua superfície. Pensa comigo, por que os aliens fariam experimentos incessantemente em humanos para transformá-los em algo como Amir? Amir acabou ganhando poderes similares aos dos alienígenas, tendo até mesmo a capacidade de prever o futuro. Então por que os aliens dariam tanto poder para o seu inimigo? Porque os humanos não são os inimigos.
eles são, na verdade, a próxima fase. E se não estamos testemunhando uma invasão pura e simples? E se os Clone forem apenas fantoches de uma força maior? E se em vez de controlar o ferro fluido, eles estão sendo controlados por ele? Os Clone são todos cobertos por esse fluido, que é algum tipo de armadura, mas eles nunca estão sem esse elemento. Tudo que os cerca é feito desse ferro fluido, portanto, é difícil saber quem controla o que. Com isso, os inúmeros experimentos feitos em humanos não nasceram de pura malícia, mas sim da tentativa de tornar os humanos compatíveis com o ferro fluido, tal como os Clone são. Pode ser que o próprio planeta desses répteis tenha sido destruído como o nosso e que eles também tenham sido alterados a partir de experimentos. Com isso, Haka lida com o cosmicismo em diferentes camadas, mostrando que mesmo ao encontrarmos uma raça mais avançada do que a nossa, ainda estamos longe de saber os verdadeiros segredos do universo. Há coisas muito mais poderosas e mais terríveis lá fora. Como Haka não mostrou o suficiente para termos respostas, isso é apenas especulação, mas eu não estou tirando isso do nada. Em uma entrevista para o The Verge na época do lançamento do curta, Neil Blomkamp falou um pouco sobre a natureza desses ETs. Os alienígenas que vemos nessa história, que nós chamamos de Clone, são na verdade um tipo de drone clonado geneticamente. Eles não são totalmente sencientes e eles foram enviados aqui por uma espécie muito mais inteligente. E também que o ferro fluido é inteligente, possivelmente controlando os Clone. Então, em Haka não estamos vendo uma força de extermínio formada por aliens sedentos por poder. Estamos vendo uma raça superior à nossa, superior à deles, usando escravos para encontrar a nova versão de seus servos. Em apenas 20 minutos, Haka tem várias camadas de terror cósmico e é algo genial. Mas ainda tem mais a ser explorado. Qual seria essa raça superior, esses alienígenas que enviaram os Clone aqui para a Terra para acabar com a gente? Eles são a nossa salvação. Em um momento que muitos esquecem, temos a presença de um ser um pouco diferente, algo quase angelical, como algo quase divino, a nossa salvação que mudou o destino dessa guerra. Like angels carried on the rays of the aurora borealis. Mas quem são eles? Como todo o resto em Haka, não temos ideia. Mas se voltarmos para aquela entrevista do Blomkamp, aprendemos um pouco mais sobre esses seres. Foram eles mesmos que enviaram os Clone para a Terra. Eles estão flutuando nas bordas periféricas do nosso sistema solar e eles estão vendo o que está acontecendo aqui na Terra. Eles vivem em um estado quântico em suas naves. Blomkamp explicou que os Clone veem esses aliens como deuses, mas que esses deuses abandonaram a raça de répteis, mas não abandonaram os seres humanos. Exatamente o que vemos acontecer no curta, já que eles vêm aqui para nos salvar. Com isso, o diretor também explica que parte do ódio que os aliens sentem pelos humanos vem do fato de que os seus deuses preferem a nossa espécie. Então a minha teoria é que esses seres orquestram a sua própria divindade. Como o próprio diretor afirmou, eles que enviaram os aliens para destruir a Terra e depois eles surgiram como os grandes salvadores e os humanos os veem como uma bênção bíblica. Like a biblical salvation. Ou seja, quanto tempo até começarmos a cultuá-los como deuses, assim como os Clone fazem? E quanto tempo até eles darem as costas para nós? E por fim, por que eles fazem isso? Voltando à entrevista, eles estão juntando organismos que podem ajudá-los a pensar em como sobreviver ao fim do universo. Eles sabem que esse fim está chegando, e eles não querem morrer. Sendo assim, eles escravizaram os Clone, se tornando os deuses dessa espécie, os enviaram para a Terra para nos destruir, e eles mesmos surgiram como uma salvação, se tornando os nossos deuses. Lembra que eu falei que o plano final talvez seja transformar os humanos na próxima fase? Os aliens estão testando a capacidade de sobrevivência de diferentes espécies, a resiliência, e como o ser humano resistiu aos seus lagartos, eles agora sabem que precisam se tornar os nossos mestres, aprendendo com a nossa capacidade de sobreviver, abandonando os Clone e nos adotando como seu novo projeto. Então, Haka deixa uma questão no ar. Vamos descobrir a verdade sobre quem enviou os lagartos para nos destruir, ou vamos apenas nos tornar os escravizadores, que serão enviados para outro planeta a mando dos nossos deuses, para fazer com outros o que os Clone fizeram com a gente? Eu acho que em Haka não estamos vendo uma invasão, mas sim um ciclo, uma raça superior brincando de divindades, destruindo planetas e espécies para adquirir formas de vida cada vez mais resilientes para ensinar eles a sobreviver ao fim. Será que os humanos são a forma de vida superior que eles encontraram? Ou apenas mais um degrau na longa escada universal para a sua sobrevivência?
Nesse contexto, Haka é, na verdade, uma história muito mais pessimista do que parece inicialmente, porque não temos escolha a não ser lutar contra os aliens, mas se os vencermos, estamos jogando o jogo dos anjos, principalmente se não conseguimos reconhecer que muitas vezes os salvadores são os verdadeiros agressores. Haka até parece uma continuação espiritual de V, a batalha final, principalmente o roteiro proposto por Kenneth Johnson, que mostraria uma terceira espécie chegando à Terra para vencer os reptilianos, mas então se tornando os novos e mais poderosos algozes dos humanos. A história curta é então uma combinação de muitas mensagens e sentimentos anti-imperialistas com a subversão da ideia do Salvador, tornando-a uma complexa trama de invasão com ares mais realistas do que aparenta. Haka é uma verdadeira obra de arte. Eu acredito que todo mundo aqui gostaria que Haka se tornasse um longa-metragem, fosse para o cinema e alcançasse todo esse potencial que a gente comentou aqui. Acredito até que se fosse um formato de série ou minissérie, funcionaria ainda melhor. Afinal, existe uma grande profundidade nas várias camadas que ele propõe. Mas, cá entre nós, eu não acho que isso é realmente necessário. Como curta, ele já é muito bom e talvez não ter certas respostas ajude ele a ser ainda mais instigante. Ele é um curta que não precisa expandir muito para se tornar fascinante. Talvez justamente por estar nesse formato, ele continue atraindo vários fãs ao longo dos anos, justamente tentando entender qual é o segredo de Haka, o que aquela história está tentando dizer para nós. Eu mesmo adoraria conhecer a sua interpretação sobre essa história, então deixa ela aqui pra gente nos comentários. Ele também fala sobre como humanos reagem a esse novo cenário, sobre a crueldade que está presente na nossa própria natureza e qual é o limite da humanidade quando o assunto é a sobrevivência. Seríamos assim tão diferentes dos anjos que usaram os outros para tentar sobreviver ao fim do universo? Somos assim tão menos cruéis que os conquistadores intergalácticos, já que também estamos dispostos a sacrificar outros pela nossa sobrevivência? Ou será que a brutalidade dos invasores justifica os meios de libertação do planeta? Novamente chegando bem próximo ao imaginário de diferentes guerras que vimos acontecer nos últimos anos, mantendo ainda um tom não maniqueísta, mas humano e tão complexo quanto o que vemos acontecer de verdade. Eu acho que Haka é um excelente exemplo de qualidade na ficção científica, mas muita gente o adora pelos visuais ou então pelo potencial que ele tem de se tornar um longa. Mas eu espero ter ajudado vocês a explorarem um pouco mais da sua densidade narrativa e o quanto a sua construção de mundo nos entrega uma das mais intrigantes e fascinantes invasões alienígenas do gênero. Eu comecei esse vídeo com a ideia de explorar dois curtas, o Haka e o Firebase, mas quanto mais eu explorava sobre essa invasão alienígena, mais eu percebia que ela merecia um vídeo único. Portanto, se vocês gostarem e quiserem que eu continue explorando a Wot Studios, no futuro eu faço um vídeo sobre o Firebase, que também é uma história bem densa e com bastante a nos falar. Como sempre, muito obrigado pela sua presença aqui comigo nesse vídeo, um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que mantêm a nave do Central Pandora voando por muitas galáxias, e nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos aqui para continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias.